Olá, povo de Deus, tudo bem? Aqui é o irmão José Farias. Hoje eu vou trazer para você mais uma palavra da parte de Deus que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Está se tornando cada vez mais comum pessoas que não conhecem Deus, ou já conheceu Deus, ou já andou com Deus, ou já serviu a Deus, ou já foi cristão, praticante, já foi pessoa envolvida com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, hoje dá opinião a respeito de Deus. E é complicado você dar opinião a respeito do que você não conhece. É muito complicado. Eu não posso dar opinião sobre a sua família, sobre você, se eu não te conheço. Você, sabendo pouco sobre a minha vida, você não tem muita informação para falar a meu respeito, ou falar sobre outra coisa que você não conhece. E com Deus também não é diferente. Não tem como falar a respeito de Deus sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, esse livro maravilhoso aqui, inspirado por Deus, 66 livros inspirados por Deus, tem gente que não conhece um versículo daqui. Tem gente que nunca leu essa palavra. E tudo que ela sabe e tudo que ela repete é o que ela ouviu falar de outras pessoas que também muitas vezes não conhecem a palavra de Deus. E uma coisa que está se tornando muito comum aqui no Brasil é quando alguém morre, principalmente uma pessoa famosa, ou o parente, ou o marido, a esposa, ou a mãe, ou o pai, ou alguém muito próximo, trazer uma palavra ou uma frase que é um versículo bíblico, mas a Bíblia, quando é citada, quando é falada fora de contexto, ela arruma pretexto e cria uma doutrina que não é verdadeira. Então está se tornando comum uma pessoa falar assim: ah, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Acho que você já viu isso, né? Aconteceu quando faleceu aquele cantor Gabriel Diniz. E também agora aconteceu com essa cantora, lamentavelmente faleceu, deixando uma criança, deixando sua família, a Marília Mendonça. E você, quando lê alguma coisa a respeito, você sempre encontra alguém dizendo assim: não, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é complicado, porque de onde é tirado esse versículo? É bíblico? É bíblico, mas a Bíblia nós temos que entendê-la no contexto. Não podemos pegar um versículo, isolá-lo, ler e criar uma narrativa ali em cima, criar uma doutrina. É perigoso, não pode. A gente não pode colocar palavras na boca de Deus. Toda conversa tem um contexto. Então vamos aqui compartilhar com você onde está esse versículo bíblico. Acompanhe comigo aí na tela. Jó 1:21. Está escrito: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O livro de Jó, para você que não conhece, ou não está lembrando do contexto, começa dizendo que ele era um homem que se desviava do mal, era temente a Deus. Mas diz também que ele fazia sacrifício pelos seus filhos com medo. A Bíblia diz temor, e ali o temor não é respeito por Deus, não é admiração por Deus, mas com medo de alguma coisa ruim acontecer com seu filho. Aí um dia o diabo se apresenta a Deus numa reunião. O texto bíblico não diz como, porquê. O diabo se mistura junto com os filhos de Deus, e Deus pergunta para Satanás assim: você viu meu servo Jó, homem temente a Deus que se desvia do mal? E o diabo diz assim, Satanás diz assim: ele só é temente a Deus porque você cobre ele com todos os cuidados, dá bênçãos financeiras para ele. E Deus fala assim: não, ele está em tuas mãos. Aí eu não quero questionar aqui o porquê Deus disse isso. Deus é bom, Deus é perfeito. Tudo tem uma explicação. Muito provável que Deus tenha feito isso, esse desafio, para acontecer o que aconteceu e fica sabido por nós que é o diabo que tira as coisas e não Deus. Então Deus falou para Satanás: ele está em tuas mãos, toca nos bens dele, só não toca nele. E é interessante Deus falar só não toca nele, porque dá a entender também que o diabo tem o poder
de tocar fisicamente em alguém, não é? Então no versículo 12 diz assim: o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E depois que Satanás sai da presença do Senhor, o que acontece? Morre seu gado, morre seus filhos, todos os seus bens, a senhora desaparece. O texto diz que um fogo caiu no arraial lá na fazenda dele e consumiu. Num só dia, Jó perdeu todos o seu gado, todos os seus bens, todos os seus filhos e filhas. Não é interessante isso? Agora, quem foi que fez isso? Foi Deus? Não. Foi Satanás, porque Satanás diz assim: se você tirar tudo dele, ele vai blasfemar na sua cara, ô Deus. E Deus fala assim: não, quem é fiel, tendo ou não tendo. Mas vai lá e faz o que você pretende fazer, só não mate ele. E depois que Satanás sai da presença de Deus, tudo de ruim aconteceu. Então, nesse contexto, o Jó diz assim, quando ele está doente, que ele é questionado pela esposa dele, questionado pelos irmãos dele, e nesse contexto que Jó diz: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas por quem está sendo dita essa frase? Por alguém que não conhece Deus, que não entende como é que se deve adorar a Deus. O texto, como já disse, começa dizendo que ele fazia todos esses rituais, esses sacrifícios aí, por medo de acontecer alguma coisa com seus filhos, com sua família. As pessoas naturais, o homem natural, as pessoas que não conhecem a Deus, têm medo de acontecer coisas ruins. E coisas ruins acontecem. Não é pelo fato de ter medo de acontecer coisa ruim que coisa ruim não vai acontecer. Nós somos guardados por Jesus, por seu sangue, por sua palavra, pelo seu Espírito, quando a palavra dele é praticada. Quando esse temor é vivido na prática e não vivendo de qualquer forma ou fazendo qualquer ritual achando que Deus vai guardar só porque a pessoa está com medo que aconteça alguma coisa. Não é assim que acontece. Deus guarda aquele que pratica a sua palavra. Agora veja o que Jó diz no final da sua vida. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando é que Jó passa a conhecer Deus? Depois de todos esses acontecimentos, Deus se apresenta para ele e começa a dizer: olha, quando eu criei os fundamentos da terra, quando eu criei a terra, quando eu criei os mares, quando eu criei os céus, tu estava lá? Porque Jó começa a ouvir amigos que também não conhecem a Deus, começa a ouvir pessoas, começa a questionar Deus e começa a acreditar de fato que é Deus. Ele defende que é Deus que tirou tudo dele. E Deus chega e mostra para ele quem foi que tirou as coisas dele. Então Jó, consciente disso, no final de sua vida, diz: eu te conhecia só de ouvir falar. E essas pessoas que ficam dizendo: meu parente faleceu, então Deus me deu e Deus tomou, como se Deus fosse um tirano que fica dando, tomando, dando e tomando, dando presente e roubando de volta os presentes. Deus não é assim. O caráter de Deus não é assim. Jesus fez isso. Jesus tirou a vida de alguém quando chegou aqui. A palavra de Deus diz em Atos que Deus estava com Jesus, reconciliando o mundo consigo. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus era a imagem do Deus invisível, do Deus que nunca foi visto. Agora, o Tiago, cheio do Espírito Santo, diferente de Jó, ele diz aqui na sua carta, no capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Malaquias capítulo 3, Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Deus, ele não muda. Se Deus não muda, ele é bom em todo tempo. Se a Bíblia diz que Deus é bom e ele não muda, quando o Tiago diz que ele não tem sombra de variação, sombra de mudança, ele não muda. Se Deus não muda, repito, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Então não foi
não foi Deus que deu essas pessoas e Deus tomou. Porque Deus parece mal nesse caso. Porque Deus dá alguém, aí a pessoa prospera, se torna uma pessoa abençoada, famosa, com muitos projetos, com muitos objetivos na vida, aí Deus de repente tira. Por que Deus faria isso? Mas você pode perguntar, tá, mas foi o diabo? João 10:10, o Senhor Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Embora ali o contexto imediato seja o falso profeta, mas é uma alusão também a Satanás. Quando Deus disse para Satanás, lá no caso de Jó, pode tirar os bens dele, só não toque nele, Deus poderia estar dizendo também que o diabo podia tocar em alguém, que o diabo pode tocar em alguém. Então o diabo, quando olha para uma pessoa que ela não está coberta com o sangue de Jesus, não está vivendo a palavra de Deus, está vivendo uma vida mundana, uma vida promíscua, uma vida que não agrada a Deus, ele tem acesso a essa pessoa, ele tem poder sobre essa pessoa. Às vezes o diabo protege algumas pessoas para essas pessoas continuarem no pecado achando que está tudo bem. Mas a Bíblia diz que o preço, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E você pode me questionar e dizer assim, não, Zé, irmão José Farias, é a morte eterna, a morte espiritual. A morte espiritual, que consequência dela é a morte eterna. Mas a morte espiritual, a morte eterna, a consequência dela também é a morte física. Alguém morto espiritual, quando chega a morte eterna para ela, tem que passar pela morte física. Uma coisa é certa, nós não podemos acreditar a Deus essas perdas. As pessoas vivem de qualquer jeito, as pessoas vivem uma vida sem agradar a Deus, sem buscar a Deus, sem temor de Deus. As pessoas vivem uma vida alheia às coisas de Deus. E quando acontecem coisas ruins, elas dizem assim, foi Deus. Mas quando acontecem coisas boas, elas dizem, também foi Deus. Deus não muda. O Senhor Jesus falou que de uma árvore não pode sair um fruto mau e um fruto bom, um fruto doce e um fruto amargo. De uma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. Se tem alguém que a gente tem que tirar de cena quando acontece uma fatalidade, é Deus. Deus não trabalha desse jeito, Deus não é dessa forma. O Senhor Jesus, falando a respeito de Deus, ele diz, o Pai não é assim, o Pai de vocês não é assim. Uma vez questionaram Jesus a respeito de uma torre chamada Torre de Siloé, que tinha caído e matado algumas pessoas. E Deus disse, essas pessoas que morreram, elas não eram santas. Elas não eram santas. E ele conclui o assunto dizendo, ele fecha o assunto, encerra o assunto, acaba com esse assunto, com essa heresia, dizendo assim, Pai de vocês não é assim. Deus não é assim. Então, muitas pessoas estão dizendo aí, Deus tomou, usando palavras de alguém que também não conhecia Deus, que era Jó. Então, a gente tem que vigiar e tomar muito cuidado para não acreditar a Deus algo que não tem nada a ver com Ele. Amém? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você e que você também possa ajudar alguém quando questionar. Quando uma coisa boa acontecer com ela, dizer, graças a Deus. Aí acontece uma coisa ruim, foi Deus que tomou, Deus que tirou. Não é assim. Deus não é desse jeito. O Senhor Jesus disse, o Pai de vocês não é assim. Tá bom, gente? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.